E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como analisar uma ação. E para isso eu selecionei 5 indicadores qualitativos, onde eu vou selecionar algumas empresas junto com vocês e vou fazer toda a análise da mesma forma que eu analiso as ações antes de investir na minha carteira. É legal falar que quando a gente fala em análise quantitativa, é um tipo de análise onde a gente olha para o passado, porque são resultados que a empresa já apresentou, e quando a gente fala de mercado financeiro, é bom sempre lembrar que resultados passados eles não garantem resultados no futuro. Mas esse tipo de análise dá uma boa ideia de como a empresa vem trilhando o seu caminho, como vão sendo os números, como que está a rentabilidade, se a empresa está crescendo ou não. Por isso que baseado nesse tipo de análise dá para ter uma ideia geral aí de como está a saúde financeira da empresa. E da mesma forma que os resultados passados não garantem resultados futuros, é por conta disso que a gente também precisa olhar muito para a parte qualitativa da empresa. E eu vou abordar esse tópico mais à frente com vocês. Bom, mas antes da gente entrar com tudo no conteúdo que eu preparei aqui com vocês, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, a aproveitar e clicar aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho. É muito importante você fazer isso porque o YouTube te avisa de todos os vídeos que eu fizer e você não fica por fora de nenhum conteúdo. E aproveita também que está no começo do vídeo para não esquecer, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no canal. Isso ajuda muito a gente que prepara um conteúdo aqui caprichado com muita informação para ajudar vocês a investir melhor. Então só clica aí no like que tá tudo certo. E entrando já aqui no nosso conteúdo, sempre que a gente vai analisar ações, a gente também precisa analisar o mercado. Então é legal saber o que aconteceu no último ano no Brasil, o que fez com que a bolsa subisse ou a bolsa caísse. Então várias informações, vários acontecimentos interferem diretamente na bolsa de valores e a bolsa de valores acaba interferindo aí em todas as empresas que estão dentro dela. Então movimentações positivas na bolsa fazem com que muitas empresas ganhem capital e movimentações negativas na bolsa fazem com que muitas empresas percam capital. Então é muito importante analisar também o macro. Por isso que eu separei 3 acontecimentos dos últimos 12 meses que impactaram bastante aí na bolsa de valores. O primeiro e mais recente, a queda da taxa Selic. A queda da taxa Selic que se manteve ali em 13,75 durante um ano, de agosto de 2022 até agosto desse ano de 2023, caiu aí meio ponto percentual e foi para casa dos 13,25% ao ano. Então esse é um ponto que geralmente traz uma expectativa positiva para a bolsa e geralmente a bolsa tende a reagir positivamente a esse acontecimento. Outro ponto, o dólar, que apresentou uma queda nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o gráfico aqui do dólar, a gente consegue ver que ele acumulou uma queda aí de 5,03% ao ano. E quando a gente fala de dólar, ele é uma moeda que afeta em diversos setores dentro do nosso país. Então, consequentemente, a gente acaba vendo reflexos aí da queda do dólar também dentro da nossa economia. E também a nota de crédito do Brasil, que foi elevada aí por 2 agências internacionais que fazem classificação de risco. Isso faz com que os investidores de fora tenham um olhar mais confiante para o Brasil, vejam que realmente é um país onde tem muitas oportunidades, onde dá para se ganhar dinheiro com os investimentos, e isso ajuda que os investidores do exterior injetem dinheiro no nosso país. E eles injetando dinheiro na nossa bolsa de valores, todos nós que também investimos acabamos ganhando juntos. E com todos esses acontecimentos aí no nosso país, o que acabou acontecendo? O Ibovespa ele reagiu positivamente. Então, se a gente pega aqui dentro do prazo de um ano, o Ibovespa aí acumula uma alta de 7,19%. Se a gente pegar desde o começo de janeiro, do comecinho do nosso ano, o Ibovespa já apresenta uma alta de 10,55%. E quando isso acontece, muitas empresas conseguem surfar essa onda e conseguem ter desempenhos bem próximos do Ibovespa. Claro, isso daqui é uma média, então tem empresas que conseguem ter um crescimento acima do Ibovespa e tem empresas também que acabam não conseguindo surfar essa onda e acabam tendo um desempenho abaixo. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Se a gente for pegar um exemplo de uma empresa que não conseguiu acompanhar essa alta do Ibovespa, nós temos aqui o Petz, de código PETZ3. Para quem não sabe, é uma empresa do varejo, eles comercializam ali rações, tudo que é para animal de estimação. E se a gente
pega no último ano, o Petz ele está acumulando uma queda aí de 41,93%. Então, mesmo com o Ibovespa subindo, você vê que tem empresas que passam por dificuldades e não conseguem acompanhar o índice. Mas, por outro lado, sempre tem aquelas empresas também que acabam surfando bem essa onda, e quando a gente olha, uma dessas empresas é a Klabin. Então, quando a gente pega aqui a Klabin do código KLBN4, a gente consegue ver que no último ano eles estão acumulando aí 14,65%. Acabou de mudar aqui o número, agora está na casa dos 14,14%, mas se a gente pega aí desde janeiro, acumula uma alta de 12,72%. Então, como vocês podem ver, tem empresas que conseguem acompanhar bem a alta da bolsa e aproveitar esse momento positivo para também ter melhores resultados, mas tem as empresas que acabam não se encaixando nesse momento positivo e os resultados ficam lá embaixo. E quando a gente olha o preço de cada ação, tanto da Klabin quanto da Petz, a gente se depara com valores teoricamente baixos. A gente olha aí Klabin R$ 4,52 uma ação e a Petz R$ 5,98. Porém, é muito comum quando a gente olha essas comparações, aquela pessoa que não sabe como interpretar e fazer uma análise de uma ação, olhar essas ações da Petz e achar porque caiu 41% e o preço está barato, é um bom momento de comprar. E outras pessoas olharem que a Klabin segue uma alta aqui e achar que não seja uma empresa boa para comprar agora. Por isso que eu falo que quem olha somente preço e compra uma ação quando ela está caindo ou compra ação quando ela está subindo, pode acabar errando feio. Porém, eu não estou aqui para falar para vocês que o preço não é importante. Muito pelo contrário, o preço ele é mega importante. Mas não adianta de nada vocês comprarem a ação de uma empresa que é maravilhosa, líder de mercado e que o preço esteja muito alto. Por outro lado, se você encontrar uma ação que ela esteja com o preço caindo, mas que os seus indicadores quantitativos eles estejam melhorando, pode ser aí uma oportunidade de um bom investimento. E é esses indicadores que eu separei aqui para mostrar para vocês os principais que eu faço as minhas análises e que pode ajudar vocês a interpretarem também as empresas de uma outra maneira. Bom, e são esses os indicadores que eu separei. O primeiro é indicador de crescimento, o CAGR. O segundo, indicador de eficiência, a margem líquida. Aqui eu poderia pegar outros tipos de margem, como margem bruta, margem EBITDA, mas no caso eu quis separar aqui a margem líquida, depois eu explico para vocês o porquê. Terceiro indicador de rentabilidade, o ROI, e eu também separei aí dois indicadores de preço, que é o PL, que é o preço sobre lucro, e também o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Bom, mas antes da gente entrar em todos esses indicadores, eu queria antes falar um pouquinho sobre os aspectos qualitativos de uma empresa, que como eu falei, é muito importante analisar essa parte também. E os indicadores qualitativos, eles acabam falando mais sobre o futuro da empresa, diferente dos quantitativos, onde a gente consegue mensurar todos os resultados que a empresa já teve no passado. Os qualitativos é mais uma visão do que pode vir a acontecer com a empresa no futuro. Alguns aspectos qualitativos que eu trouxe aqui para vocês são, primeiro, a gestão. A empresa tem uma gestão diferenciada, ela tem um líder ali visionário que realmente tem um futuro bem planejado para a empresa a longo prazo, passa confiança para os acionistas, é uma empresa que tem um ambiente ali saudável, onde a gente não ouve falar de conflitos, então tudo isso pode ser um ponto positivo. Segundo, barreira contra a competição. Vou pegar até aqui um exemplo, a gente pode pegar a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico. Essas empresas geralmente trabalham com licitações, com contratos, e muitas vezes esses contratos garantem a execução do serviço por longos anos. Então, se a Taesa tem contratos para 20 anos de execução, quer dizer que naquele período, ela cumprindo com a parte dela, ela não vai ter nenhum concorrente naquela região. Então, isso é uma barreira muito importante. Como essa empresa ganha dinheiro? No caso das energias, a gente sabe que todo mês a gente tem que pagar a conta. Então, a gente sabe que é uma receita recorrente, não é algo que vai vender hoje e daqui a 3 meses a empresa vai ter que vender de novo. A gente sabe que todo mês a conta vai chegar, todo mês, todo dia a gente está consumindo energia. Então, isso é uma maneira bem interessante também de se olhar. Essa empresa ela depende de poucos clientes ou de muitos clientes. Quando a empresa é muito dependente de poucos clientes, pode ser que às vezes esses clientes migrando para uma outra empresa ou desistindo de consumir ou de comprar o seu produto, pode ser que essa empresa venha a ter resultados bem negativos. Então, uma concentração em poucos clientes pode ser um ponto negativo. Então, vocês conseguiram perceber como que dentro de uma análise a gente pode ter várias visões?
Essas são apenas algumas das perguntas que a gente pode se fazer, que geralmente eu mesmo me faço quando estou para investir numa empresa, mas a gente pode seguir por várias linhas. E essa é uma linha de análise muito legal, porque faz com que você entenda a empresa como um todo. Você não vai só olhar os números ali na tela e vai definir investir numa empresa por causa daquilo. Muito pelo contrário, ali vai mostrar uma parte muito importante, mas junto com essa outra visão de futuro, juntando essas duas partes, é que no final você vai conseguir realmente fazer ali, tomar uma decisão se aquela empresa é boa ou não para se investir. Então, para ajudar vocês aí na análise das empresas que vocês venham querer investir no futuro, eu vou até deixar aí 5 perguntas, então já prepara o print aí, tira um print e deixa essas perguntas guardadas para sempre que vocês quiserem investir numa empresa, façam essas perguntas, respondam elas e vejam se realmente faz sentido essa empresa ou não. Essas 5 perguntas são: como a empresa ganha dinheiro? Ela tem um único produto? Qual é a história da empresa e do mercado? O mercado está crescendo? Quais são as vantagens competitivas? Os lucros? Quais as vantagens essa empresa tem referente aos seus concorrentes? Quais os principais riscos da empresa e do setor? Um exemplo aí, os bancos. A gente sabe que com os bancos digitais, cada vez mais as agências estão sendo menos frequentadas. Então, será que isso aí não seria um risco para quem investe no setor bancário? Quinta pergunta: quem são os executivos? Quem é o sócio majoritário? Quem é a gestão dessa empresa? Então, acredito muito que se sempre que vocês olharem a parte quantitativa, os números ali da empresa, e também analisarem essa parte qualitativa, vocês vão conseguir tomar decisões muito mais assertivas. E agora, indo aí para a parte quantitativa, vamos começar pelo indicador, o CAGR. O CAGR, ele é a sigla para Compound Annual Growth Rate, e é um indicador que ele vai mostrar pra gente se essa empresa tem conseguido aí gerar receita nos últimos anos. Para analisar esses indicadores, existem diversos sites. No caso aqui, agora eu vou utilizar o Status Invest, porque ele traz de uma forma bem organizada aqui esses indicadores pra gente, e vou fazer uma comparação entre algumas empresas que eu já citei aqui no vídeo, como Klabin, Pets, entre outras. E entrando agora aqui no Status Invest, vamos descer aqui embaixo na Klabin e a gente consegue ver todas essas informações. Aqui a gente já consegue ver o CAGR. Então o CAGR de receita de 5 anos da Klabin está em 19,06%. Quer dizer então que pegando a receita dos últimos 5 anos da Klabin, ela tem trazido isso de retorno. E é um retorno muito positivo, porque está acima da inflação. Quando a gente pega empresas ali que tem um CAGR de 1, 2, 3... muitas vezes esse crescimento ele fica abaixo da inflação, então isso acaba não sendo tão atrativo para os investidores. E se você quiser ver ano a ano, a gente consegue ter esse acompanhamento aqui também, clicando nesse ícone, e a gente consegue ver aqui, ó, ano a ano. Então, exemplo, em 2019 a Klabin teve um crescimento de 15%, depois em 2020, 16%, 2018, 18,37%, e por aí vai. E aqui a gente consegue acompanhar ano a ano, o que facilita bastante. E esse crescimento da Klabin, que é um crescimento muito positivo, ele pode afetar várias outras métricas. Se fosse um crescimento negativo, acaba afetando o PL. As pessoas não querem pagar um PL muito acima de uma empresa que não tem um crescimento legal. Já no caso da Klabin, pode ser que os investidores estejam dispostos a pagar um pouco mais ali do que o preço sobre o lucro da empresa, porque é uma empresa que realmente ano a ano traz um bom resultado. E quando a gente olha o CAGR de lucros, a gente consegue ver também que a Klabin tem um número aqui muito positivo, 53,54%. Olhando aqui no gráfico, a gente consegue ver que tem anos que a Klabin realmente tem um crescimento de lucro absurdo, mas tem alguns anos aqui que há uma variação bem grande e às vezes a empresa nem traz lucros. Ela é uma empresa, cíclica, então a gente consegue entender alguns desses movimentos, mas o resultado aqui no final da linha tá bem legal. E no caso quando eu faço as minhas análises, quando eu encontro empresas com esse CAGR aqui, claro que eu vou mostrar mais alguns números, mas isso aqui já é algo que me atrai bastante, é muito positivo. Vocês vão ver como outros exemplos que eu vou mostrar aqui, que é muito difícil ter esse tipo de crescimento. E para mostrar para vocês também um exemplo de uma empresa que não apresenta um crescimento nos últimos anos, eu separei aqui a Via Varejo, a Via 3, e quando a gente olha aqui os resultados da empresa, a gente consegue ver como esse número é muito menor. Então, nos últimos 5 anos,
ela tem um crescimento de apenas 3,76%. Mas quando a gente olha aqui, teve ótimos resultados no passado, o que subiram um pouco a régua aqui, mas nos últimos tempos a gente vê uma tendência de queda no crescimento da receita. E quando a gente entra na parte de lucros aqui, o site ele nem está mostrando, porque realmente a empresa passa por momentos difíceis. Então esse já é um ponto para a gente ficar em alerta. E para mostrar para vocês um exemplo de uma empresa que ela é considerada cara por muitos investidores, mas que também apresenta bons números, assim como mostrei para vocês a Klabin, a gente tem como exemplo a WEG. Então quando a gente olha a WEG, ela também tem um crescimento de receita muito bom, um crescimento de lucro excelente, mas hoje ela está sendo negociada aí com um PL de 37,31. Eu vou falar um pouco do PL mais à frente, mas só para vocês verem, comparado com o PL da Klabin, que também tem um ótimo crescimento de receita, um pouco menor que a da WEG, mas tem um excelente crescimento nos seus lucros, tem um PL aí de 5,59. Mas só para resumir tudo, o CAGR quanto maior, melhor. Então quanto maior for o CAGR da empresa, quer dizer que mais está entrando receita e mais está gerando lucro ao longo do tempo. Lembrando que receita é tudo aquilo que entra dentro da empresa e lucro é tudo aquilo depois de vir os custos, as despesas e os impostos. E é legal falar também que isso não é uma comparação justa, pegar uma empresa da WEG que faz motores elétricos e comparar com a Klabin, que é uma empresa de papel e celulose. Eu estou apenas mostrando empresas de segmentos diferentes, mas apresentando os números para que vocês entendam um pouco mais. E agora que a gente já falou do CAGR, vamos falar sobre o indicador de eficiência. Então vamos falar aí do indicador da margem líquida, que nada mais é do que a empresa gera de lucro líquido comparado com a sua receita líquida. E se tratando de margem, a gente poderia falar tanto de margem EBITDA, margem bruta, mas quando a gente fala de margem líquida, o interessante é que a gente já está falando de tudo que a empresa fatura e o que vira lucro de fato. Por isso que quanto maior a margem líquida, melhor. Isso significa que a empresa ela é eficiente e rentabilizar as suas receitas. E quanto menor for a margem líquida, quer dizer que essa empresa ela é menos eficiente. E é bom comentar com vocês que alguns setores têm margens que são muito apertadas. Um exemplo é o próprio varejo. Então, como a gente tem aqui o caso da Petz, se a gente for olhar aqui qual é a margem líquida da Petz, a gente vê que está na casa aqui dos 1,69%. Então, geralmente a margem do varejo ela está sempre ali num dígito bem apertadinho. Então, geralmente são empresas que elas têm uma dificuldade maior em aumentar a margem líquida. Já quando a gente pega alguns outros tipos de empresa, como a Klabin, olha que interessante, margem líquida da Klabin 23,06%. Quando a gente pega o caso da WEG, também uma ótima margem líquida. E é por isso que, na minha opinião, eu prefiro investir em empresas que tenham boas margens. Quando a gente fala de varejo, é muito difícil ter empresas com uma margem mais elevada. Por isso que aí vai de cada uma margem muito pequena, qualquer coisa que aconteça na empresa pode fazer com que essa margem ela vire zero ou a empresa comece a ter prejuízo. Por isso que é muito importante, na hora de escolher uma boa empresa para se investir, dar uma olhada bem detalhada na margem. Mas como eu falei lá no começo, a gente não pode excluir uma empresa só porque a margem dela também é muito baixa. Tem outro ponto que a gente tem que olhar, que são os fatores qualitativos. Se naquelas perguntas que eu mostrei para vocês, a empresa apresenta um bom plano para um futuro, às vezes ela está desenvolvendo um negócio que vai trazer mais rentabilidade para ela, que vai aumentar as margens, talvez hoje com essa rentabilidade baixa, essa margem líquida baixa, seja um bom momento para você começar a investir nela. Porque se para o futuro ela apresenta melhoras, pode ser que você consiga comprar ela hoje num patamar muito mais barato e lá na frente essa empresa venha a ser uma ótima empresa com uma margem muito melhor, com um crescimento de receita e de lucros bem interessante. Então não dá para descartar também uma empresa só porque ela tem uma margem muito pequena. Você pode, assim como eu, ter as suas preferências de investimento, mas é sempre importante também olhar o cenário futuro. E o nosso próximo indicador que eu quero comentar aqui com vocês é o ROI. O ROI, também conhecido como retorno sobre investimento, é uma sigla em inglês que significa Return on Equity, e ele serve para mostrar para a gente quanto de retorno, de lucro líquido a gente tem sobre o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, ele é a diferença ali entre os ativos e os passivos da empresa. E mais uma vez, esse indicador, quanto maior ele for, melhor, porque isso mostra que a empresa é capaz de rentabilizar o patrimônio que existe dentro dela. E nesse caso, se você pega uma empresa que é capaz de aumentar o seu patrimônio em 20% ao ano, quer dizer que você vai ter mais ou menos isso de rentabilidade no longo prazo, caso você invista nessa empresa. Mas é bom alertar que isso acontece quando a empresa está sendo negociada bem próximo do seu valor justo, que é o preço sobre valor patrimonial, que eu vou explicar para vocês também. Mas
Só um exemplo, quando a gente entra aqui na Klabin, a gente consegue ver que ela tem aqui um ROI de 38,54%. Se no caso da Klabin ela estivesse sendo negociada a um PVP aqui de 1, quer dizer que eu poderia esperar ali ao longo prazo, caso não acontecesse nada, um retorno parecido com esse. Como a Klabin está sendo negociada aqui a 2,15, digamos que a gente vai conseguir a metade desse ROI aqui ao longo do tempo, caso as coisas se mantenham da forma que estão. E dá pra gente olhar também o ROI aqui de outras empresas. Quando a gente olha o ROI aqui da Petz, a gente vê que é um ROI muito baixo, mas a gente vê também que o preço sobre o valor patrimonial está sendo negociado ali mais próximo ao preço justo. Quando a gente pega a VEG, no caso a VEG ela está sendo negociada muito acima do seu valor patrimonial. Então a VEG aqui ela está 11,47. O ROI dela é positivo, é 30,74. Mas digamos que a gente pegue esse ROI e a gente divida aqui por esse valor patrimonial. É mais ou menos o que a gente pode esperar de rentabilidade para um futuro. E é sempre bom lembrar que nunca é bom olhar um indicador isoladamente. No caso, o ROI, eu sempre procuro empresas que tenham ROI a partir de 2 dígitos. Eu acabo optando por empresas que tenham esse tipo de retorno, eu acho mais seguro e eu acabei adaptando isso para a minha estratégia. E os dois últimos indicadores que nós vamos falar aqui são indicadores de preço. É o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial. E como eu falei lá no começo, é extremamente importante o preço. Por quê? Vou dar até um exemplo para vocês. Digamos que eu moro aqui num apartamento que custe 200 mil reais. E aí o meu apartamento ele está mobiliado, ele está pintado e tudo, e eu resolvo colocar ele para venda. A pessoa vem ver, tal, gostou, só que ela olha o apartamento do lado, que também está à venda, e esse apartamento tem a mesma metragem, talvez ele não esteja tão caprichosamente ali cuidado, mas esse apartamento ele está custando 100 mil reais. E às vezes essas pequenas diferenças na questão de qualidade do meu apartamento, mas se a gente compara com a diferença do preço de 100 mil reais, não compensa. E é mais ou menos isso que acontece com as empresas. Às vezes são empresas maravilhosas, com ótimos indicadores, mas o preço vai estar tão alto que não compensa você investir naquela empresa naquele momento. E às vezes vai ter outras empresas que às vezes não têm aspectos tão legais quanto essa, mas que o preço dela faz com que ela seja mais atrativa para o investimento. Quando a gente fala do preço sobre lucro, a gente está pegando o preço atual da ação e dividindo sobre o lucro por ação. E quando a gente pega esse número, vamos supor que uma empresa lá consiga manter essa rentabilidade constante, que ela distribua 100% do seu lucro com seus acionistas. No caso aqui, quando a gente pega a Klabin, se esse cenário fosse verdadeiro, isso significaria que dentro aqui de um PL de 5,59, quer dizer que dentro de 5 anos nós teríamos aí o nosso valor investido recuperado investindo na empresa Klabin. Quando a gente pega outras empresas, um exemplo como a VEG, ela já está com preço sobre lucro muito mais elevado. Ou seja, quer dizer que aqui nós teríamos um retorno do nosso patrimônio em 37 anos. E quando a gente olha um PL de 37, vocês podem pensar, mas então por que as pessoas ainda estão investindo na VEG, sendo que demoraria 37 anos para ter o seu patrimônio de volta? Isso acontece quando as expectativas futuras para a empresa são boas. Então quer dizer que as pessoas que estão aqui aportando na VEG, elas acreditam que o crescimento da empresa vai aumentar, que a margem líquida vai aumentar e que também o retorno sobre o patrimônio vai aumentar. Então isso faz com que as pessoas aceitem pagar esse preço muito mais caro hoje em troca de um retorno muito maior no futuro. Porém, essa esperança ela já é baseada nos fatores qualitativos, então quer dizer que as pessoas estão olhando o cenário futuro da VEG e estão acreditando que lá na frente ela vai ter um melhor desempenho. Então você viu como é importante analisar não só essa parte quantitativa dos números quanto a parte qualitativa, mas também a gente tem outro indicador que é o preço sobre o valor patrimonial, que ele é muito mais utilizado quando uma empresa ela tem muito patrimônio líquido, como estruturas físicas que sofrem depreciação. Quando a gente pega empresas como a Petz, no caso eles têm lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então lojas sofrem depreciação, elas acabam perdendo valor ao longo do tempo. A gente pode também pegar exemplos como bancos. Os bancos, além de ter as agências bancárias, eles também têm o seu patrimônio ali convertido em dinheiro, então também dá pra gente mensurar isso. E olhando aqui para a Petz, a gente consegue ver que ela está com um preço sobre valor patrimonial de 1,51. E o que isso significa? Isso aqui mostra que nós estaríamos pagando
menos 51% a mais do que a empresa tem em valor patrimonial. Mas o caso também tem empresas que são negociadas abaixo de 1, que é o caso do Banco do Brasil. Quando a gente olha o PVP do Banco do Brasil, hoje ele está sendo negociado a 0,82. Isso significa que comprando o Banco do Brasil hoje, estaríamos pagando aí 18% a menos do que o banco vale. Ou seja, se nós fôssemos hoje construir o banco do zero, com todo o patrimônio que ele possui, nós gastaríamos 18% a menos do que tudo que ele tem em patrimônio líquido. Mas claro que esse número também isoladamente não mostra nada, porque quando a gente olha isso, está muito claro que o Banco do Brasil está sendo negociado muito abaixo, principalmente quando a gente olha aqui, ó, ele tem um crescimento de receita bem legal, um crescimento de lucros interessante, ele tem um ROI muito acima da taxa Selic, ele tem um PL sendo negociado ali na casa dos 4,17 e muitas vezes esse valor do preço sobre valor patrimonial ele está mostrando o quê? Ele pode mostrar que a expectativa dos investidores a longo prazo não é que esse banco continue mantendo essa receita, esse crescimento, esse ROI, e por isso o valor patrimonial dele acaba ficando abaixo de 1. Então, analisando todos esses indicadores juntos, isso mostra um pouco que os investidores não estão tão positivos com o Banco do Brasil no longo prazo. Então, viu como é importante não olhar só os números passados, que são muito bons, mas também analisar as perspectivas futuras? No caso do Banco do Brasil, a gente sabe que tem muito medo de intervenção do governo por conta do banco e tudo mais, mas é um caso a se analisar. Outras empresas, a análise vai servir da mesma forma. Para fechar, a gente pode até ver o exemplo da Klabin. Quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial da Klabin, ele está em 2,15, mas a gente consegue ver que todos os outros indicadores estão bem positivos, né? Como o indicador de crescimento de receita, de lucros, o ROI, a margem líquida excelente, o PL ali na casa dos 5,57 e por conta disso, a maioria dos investidores estão aceitando pagar aí praticamente o dobro do que a empresa possui em valor patrimonial por conta, às vezes, das expectativas futuras, acreditando que a empresa possa vir a rentabilizar mais, trazer mais margem, trazer mais crescimento para um futuro. Bom, pessoal, e essa é uma das formas que eu analiso as minhas ações, alguns indicadores que eu utilizo. Claro que tem várias outras formas, tem como se aprofundar muito mais, mas olhando para esses indicadores, vocês já conseguem fazer escolhas bem melhores do que fazendo baseado apenas no feeling aí, no que vocês ouvem no mercado. E é muito importante fazer isso, tanto essa análise quantitativa, olhar todos os dados da empresa, os números disponíveis, o passado, mas também pegar essa outra parte qualitativa, tentar olhar o futuro, quem é a gestão da empresa, o que está por vir no mercado, os concorrentes. Juntando todas essas informações, com certeza vocês vão conseguir fazer escolhas melhores. E eu já deixo bem claro que essa não é a única forma de se analisar ações, existem diversas outras. Por isso que se você ficou até o final desse conteúdo, eu gostaria de pedir para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário falando quais indicadores você gosta de olhar antes de comprar uma ação. E pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até uma próxima, um abraço e valeu!